Hoje é aquele dia que eu vou responder perguntas, tá? Muitas que se inscrevem no canal aqui fazem perguntas e quando eu vejo que tem várias perguntas ali, eu pego essas perguntas e venho no vídeo respondendo. É lógico que eu sempre dou aquela resposta pequenininha ali no comentário, mas tem alguns assuntos que a gente precisa falar, explicar um pouquinho mais. E é isso que nós vamos fazer hoje. Meu nome é Poliana Alpiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa. Gente, bem cedinho aqui hoje e semana passada foi tão corrida que eu não postei vídeos, mas teve muita interação e teve muitas perguntas também. E o que eu vi de algumas perguntas assim, começa que as pessoas ficam muito apavoradas ouvindo certos assuntos, tá? Ah, se eu tenho isso na minha casa vai acontecer aquilo. Gente, calma, não é bem assim. A gente tem que observar as coisas, tá? Vamos falar um pouquinho de quina. Quina, eu quero fazer um vídeo bem detalhado sobre ele, tá? Mas, gente, quinas são um ponto importante para a gente corrigir quando, olhem bem, quando elas estão apontando para a nossa cama, quando elas estão apontando para o sofá, onde você fica sentado muito tempo, ou para a mesa de trabalho, onde você fica sentado ali trabalhando, ou para o teu fogão, tá? Nestas 3 circunstâncias, 4, não? Só ali que nós vamos corrigir quinas, tá? E daí alguém me perguntou, e os móveis? Os móveis têm que ser grandes, não é um criado mudo ali que vai fazer uma quina, gente. Ele tem que ter volume, ele tem que ter energia. Então quer dizer, o volume daquela parede se encontrando com o volume daquela outra parede, se encontram essas duas energias e fazem essa flecha, né? Ou esta quina, né? Que é onde ela aponta. É nesse caso, tá? E até quantos metros? Até 2 metros no máximo, gente. Depende da altura da parede, mas geralmente as nossas paredes das nossas casas são entre 2,50, 2,40. Então, vai depender muito da altura da parede. A gente só corrige as quinas nestas situações. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, tá? Mostrando como é que a gente faz. E me preocupou muito porque as pessoas ficam apavoradas. Eu vi uma senhora outro dia que tudo que aonde tinha encontro ali, ela colocou um paninho lá para tapar. Ela tinha no quarto dela tudo tapado. Eu disse, mas não, a senhora está fazendo errado. Não tem necessidade. Ah, mas eu ouvi dizer que todas as quinas têm que ser corrigidas. Não, não é assim. Mas, gente, eu quero fazer um vídeo explicando bem e mostrando as situações. Segunda pergunta que me fizeram esses últimos dias, tá? É em relação a um vídeo que eu fiz lá, mostrando, né, o que ninguém te fala quando você vai começar a aplicar as técnicas de Feng Shui, né? E quando eu iniciei aquele vídeo lá, eu falei que a gente tem gastos para aplicar as técnicas de Feng Shui, tá? Aí uma pessoa me disse assim, então nem vou aplicar, mas calma, gente. Existem coisas que se pode começar a fazer, sim, sem ter custo nenhum. Aliás, sempre tem aquele custozinho por trás, né? Mas que de uma maneira assim que você não pode, não vai te prejudicar na tua economia doméstica ali. O que são isso que se pode começar a fazer? É mexer em tudo na tua casa. É aquele livro que eu sempre falo lá, né? Arrume a sua bagunça com Feng Shui, que eu sempre indico para vocês se vocês puderem comprar, né? Por quê, gente? Quando nós temos tralhas, o que são tralhas? Olha bem o que são tralhas. Tralhas é tudo aquilo que você guarda, nunca mexe, não usa, não tem função nenhuma e você está guardando. Ou às vezes você guarda porque esperando que um dia vai usar, ou você está guardando porque algum parente teu pediu para guardar ali, ou o filho foi embora, deixou e você
não sabe o que fazer, o filho não se manifesta e você fica guardando aquelas coisas, ou o teu marido começou a fazer uma reforma lá e ficou todas aquelas latas de tinta lá e você está esperando que termine e nunca termina e aquelas latas de tinta já estão secas, já não tem mais utilidade nenhuma. Peças de carro, ferramentas, gente, tem pessoas que guardam tanta coisa, computadores, monitores, nem se usa mais. Geralmente nas cidades tem campanhas para coleta desse material, então procure ver se tem e comece nesse ponto onde você não vai gastar tanto dinheiro. E aliás, as técnicas de Feng Shui, né, para você aplicar algumas coisas, você tem a opção de você fazer. Vou contar uma historinha aqui, como realmente funciona, tá? Tem algumas pessoas que só mexendo em certos cantos, tá? Certos cantos da casa dela, conseguem já muitos benefícios através de mexer nessa energia. E essa energia que nós falamos ali das tralhas que ficam paradas lá, são energias chás. Elas impedem o bom fluxo da energia. Então tem pessoas que vão lá, naquele canto lá que é o quartinho da bagunça lá, fica um guá importante, tá? Fica lá o guá da prosperidade. A pessoa começa lá a mexer e as coisas começam a mudar. Sim, mudam. Porque não é nem um, nem dois, nem três. São muitas pessoas falando que mexi em tal canto da minha casa, as coisas começaram a mudar. Mexi em outro canto da minha casa, as coisas começaram a mudar. Ó, Poli, eu fui lá no meu roupeiro lá e destralhei o meu roupeiro. Tudo que era peça lá que eu não usava, eu dei um jeito, ou eu vendi, ou eu fiz doação, tá? E não é que eu consegui emprego? Nossa, que interessante, por quê? Tá? Aquele roupeiro estava bem no guarda do trabalho. Então, tu viu ali que estava aquela energia parada, estagnada, ela estava travando a vida dela? Travava a vida da pessoa. Gente, tem coisas que nós podemos começar a fazer sem gastar. É lógico que tem. Naquele vídeo lá, eu coloquei assim, não é você, por encanto, né, acender uma vela lá que as coisas vão mudar. Não existe magia, você tem que colocar o quê? O teu empenho, o teu trabalho em cima disso, gente. Então, se você está sem dinheiro, comece a fazer essas pequenas coisas, tá? A destralhar, a ver aonde que tem coisas lá que você não mexe. Aí você vai dizer, ai, Poli, mas eu tenho minhas coisas, minhas decorações de Natal, de Páscoa, celular. Gente, uma vez por ano você mexe nisso, não mexe? Então quer dizer, é uma coisa útil, você não vai jogar fora. Não é viver no nada, como alguns pregam, assim, é viver no nada, não. Você tem o quê? Tem certas coisas que têm funções, tem outras coisas que não têm funções. Então nós vamos ter o quê? Utilizar do nosso bom senso, tá? Se eu tenho 4, 5 árvores de Natal lá, por que eu tenho 4, 5 árvores de Natal? Fica se perguntando, por que eu tenho tanta decoração ali que daria para não sei quantas casas? Você sempre usa isso? Usem do bom senso. Por que eu estou guardando certas coisas se eu não uso? Por que eu guardo um vestido de noiva, tá? Que eu casei há 30 anos atrás e nem marido tenho mais? Fica a pergunta aí. Outra questão, gente, que eu acho muito importante é quando você começa a aplicar as técnicas de Feng Shui, você ir numa linha. Por quê? Existem várias escolas de Feng Shui. Várias escolas de Feng Shui. Então, como que eu vou saber se eu estou fazendo alguma coisa certa? Comece a comprar livros, tá? Porque a base vem de livros. Tem pessoas que montam um novo método, então é o método dela. Ela tem uma explicação dentro daquele método. Mas o Feng Shui vem de uma tradição que veio lá da China. Observem isso. E se alguém vem te dizer que não existem livros que explicam, existem. São complicados? Não são complicados. Já citei vários livros aqui que dá para a gente ler, entender e aplicar. Tá? Então, se eu pegou um método, tá?
use este método, não fique pegando uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Siga uma linha de Feng Shui para você aplicar na tua casa. Senão você vai começar a ficar confusa. Você fica confusa com as técnicas, né? Eu não vou dizer assim, o certo e errado. Todas as técnicas de Feng Shui têm uma linha de pensamento. Eu sempre uso uma linha de pensamento onde que eu pego a lógica. Tá? Eu estou fazendo isso daqui, qual é a lógica disso? O meu professor, meu último professor, que eu tive no meu último curso de formação, foi dentro de Feng Shui, de um Feng Shui tradicional, que é aquele que usa a bússola. Tá? Então, aonde a gente mapeia a nossa casa através da bússola. E ele sempre colocou muito claro, né? Todas as linhas de Feng Shui dão certo, gente, dão certo, desde que você vá por uma lógica, né? Tá? Alguns levam muito mais através da superstição, do folclore, da tradição, tá? E misturam com alguns aspectos, outros aspectos, não? E montaram uma linha que eles criam um novo método. Quer dizer, para saber se esse método é bom ou não, você tem que seguir o que esta escola fala. Então, mas eu sempre coloco assim, vá pela lógica. Isso tem lógica para você? Se não tem lógica, então você fica assim, poxa, não, isso aqui não faz sentido. Espero estar ajudando, gente. Quando vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, pergunte. Se eu não souber, eu vou procurar. Ou se eu não sei, eu digo, gente, eu realmente não sei, porque ninguém é dono da verdade, né? Nós estamos trazendo um conhecimento do Feng Shui, é um conhecimento milenar, gente, tá? De milênios de anos, tá? Que eles estudam lá na China, estudaram, né? Lá na China, e que foi trazido para o Ocidente através de um monge budista. Olhe bem, por isso que se confunde muito, né? Porque esse conhecimento foi trazido para os Estados Unidos através daquela escola do chapéu negro, onde a gente aplica o baguá ali, e que alguns feng shuistas tradicionais que estudam a bússola, né, através da bússola, dizem que esse Feng Shui não é verdadeiro, tá? Mas eu aplico este Feng Shui da escola do chapéu negro e quando eu faço a leitura de uma casa através do baguá, eu vejo que os problemas da casa e dos moradores dá muito certo com a leitura que eu faço através do baguá. Então, quer dizer, ele realmente funciona. Ele funciona quando eu tiro o quê? Toda a superstição, tiro toda a parte que tem da religião do budismo, né? O budismo é uma religião. Tiro tudo isso, essas crenças, né? Que até o próprio mestre Thomas Lin, ele fala bem claro, tá? Que existe sim toda a parte do budismo em cima. Tanto que é a escola do chapéu negro, né? Do budismo tântrico tibetano, lá do Tibete. Então, e veja bem, tá? A escola do chapéu negro é onde você aplica o baguá, quer dizer, aplica o baguá no mapeamento fixo, não? Ali, através da porta de entrada. E dá muito certo. Quando eu tiro todas essas crenças religiosas, toda essa parte religiosa ali, não aplico ela dentro da minha consultoria, e eu vejo que as pessoas realmente têm bons resultados. Por que eu aplico esse e não aplico da escola tradicional? Porque a escola tradicional, gente, ela vai precisar da bússola. Então eu tenho que fazer uma leitura com bússola e tudo mais, e as pessoas, poucas sabem usar, né? Aquelas que sabem usar a bússola, nós vamos através desse direcionamento da bússola. As pessoas que não sabem usar a bússola, eu vou bem dentro do chapéu negro e dá muito certo. Vou fazer um convite para vocês. Se você é dona de casa, assim como eu, e gosta de assuntos de Feng Shui, se inscreva aqui. Aqui nós falamos também sobre planejamento, sobre organização. E agora eu estou fazendo uma série aqui que eu estou reformando a minha casa sem saber absolutamente nada, gente. Eu não sei nada, não tinha prática nenhuma, né? Tá demorando bastante, porque reformar, gente, não é fácil. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.